Olá pessoal, hoje mais um vídeo da nossa aventura aqui pelo Japão. Nós estamos agora a caminho de Hiroshima, que é um lugar que, enfim, pelo nome dispensa apresentações. Nós estamos indo para lá agora de trem e vamos ficar lá por 2 dias, conhecendo a cidade. E é um lugar que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu nos livros de história. É um lugar de muito respeito e um lugar com muita coisa para ser vista a respeito, né, da bomba atômica. A gente vai visitar um museu lá, vai conhecer a cidade e eu acho que é muito válido se você tá aqui no Japão e puder ir conhecer Hiroshima, porque é história, né, gente? E é uma oportunidade de você ver de perto e saber mais sobre o que aconteceu. E vamos lá para Hiroshima agora em mais um vídeo aqui pelo Japão. Vamos lá. Já estamos andando por Hiroshima e hoje a gente está aqui no Parque Memorial da Paz. Aqui não é o hipocentro, né, exatamente onde a bomba caiu, porque a bomba atômica, na verdade, ela explodiu no ar, a 600 metros de altura. Mas aqui fica mais ou menos a poucos metros do hipocentro onde a bomba explodiu, né? E aqui nesse parque tem o Museu da Bomba Atômica e esse prédio aqui atrás era um prédio do governo na época e ele resistiu ao impacto da bomba porque a força veio de cima para baixo e ele resistiu de forma impressionante à força, né, da bomba atômica e eles mantiveram ele assim para ser um memorial, né, para lembrar das vítimas. E você pode ver que as pessoas visitam aqui, elas vêm até o parque, elas não deixam de passar aqui. E é impressionante olhar para ele e ver que ele resistiu mesmo a uma força tão grande, né? A gente tem ali em cima aquele domo de ferro e o restante do prédio que sobrou. Então é um lugar assim com energia muito forte e um lugar de muito respeito também, né? Onde a gente para e reflete sobre o que aconteceu e até sobre o que está acontecendo no mundo atualmente. Então é um lugar de reflexão também sobre o mundo atual. É impressionante, né, gente, pensar que esse prédio sobreviveu, né? Ficou de pé com uma força tão grande, né? E tudo aqui em volta foi destruído, né? Completamente destruído praticamente. Mais de 70 mil pessoas morreram imediatamente, né, quando a bomba explodiu aqui. E o total foi de 140 mil pessoas, né? Porque depois vieram as consequências, né? Pessoas morreram por causa de ferimento ou por causa da radiação da bomba. Então no final foram mais de 140 mil mortos. E tudo aqui em volta foi destruído. Tudo. Estou assim, esse prédio, pouquíssimas coisas. Hospitais, escolas, famílias que foram destruídas ali imediatamente no estouro da bomba. O raio, né, de destruição, né, primeiro foi de destruição completa foi de 1 quilômetro, mas a bomba ela pôde ser sentida a mais de 12 quilômetros. Então, a 12 quilômetros daqui, a onda de choque ainda, né, fez efeito, ainda destruiu. Então, olhar para esse prédio aqui, de pé, ver esses escombros aqui e pensar no que aconteceu, gente, é uma energia muito forte. Então, não tem como você vir aqui, olhar para isso e enxergar, né, o uso desse tipo de armamento de uma outra forma. É realmente impressionante. Olha, aqui tem essa placa com uma foto da época, quando tudo foi destruído. Olha isso, gente. Eu acho que o mais chocante é você pensar
que essa bomba foi jogada para matar civis, sabe? 170 mil pessoas morreram imediatamente, né? Depois, muito mais do que isso, com as consequências, e todas as pessoas que eram civis, pessoas inocentes, pessoas que viviam aqui e que sofreram com isso, acabaram perdendo a vida pela bomba atômica. Esse memorial aqui, ele foi criado em homenagem às vítimas da bomba atômica também. Então as pessoas vêm aqui, fazem, né, o ritual de oração, e ele tem esse formato de arco, né, que é para simbolizar um abrigo, né, um teto, uma proteção, e dentro desse arco tem um cofre com o nome das vítimas, todos os nomes das vítimas da bomba atômica. E se a gente alinhar aqui, né, bem reto com ele, a gente pode ver ali ao fundo o domo, né, da bomba atômica, a construção, e uma chama ali no meio. A chama alinhada aqui com o cofre, né, com o nome das vítimas, e ali, ó, no cofre tem uma frase que na tradução ela está escrito: descanse em paz, não repetiremos o erro. E assim a gente espera, né, que isso nunca mais aconteça. Entramos agora aqui no museu e logo na entrada tem um painel com uma foto de Hiroshima antes da bomba. Então esse aqui era o prédio que a gente viu ali na praça, onde hoje é o memorial, e tudo isso aqui era a cidade antes da bomba atômica. Tudo isso aqui foi destruído. Logo em seguida, aqui na entrada desse salão, tem o dia e a hora que a bomba caiu. E aqui um letreiro escrito: A Lost Way of Life, um modo de vida perdido. Aqui tem uma foto mais ampla da cidade depois da bomba. E ali a gente pode ver a construção, né? O prédio. A gente viu ali na entrada o painel com as fotos dos arredores, e logo em seguida aqui tem um outro painel com a foto da cidade já destruída. E aqui é o prédio que a gente viu também. Pouquíssimas construções ficaram de pé, né? E esse prédio aqui eles mantiveram como memorial para relembrar as vítimas, relembrar o acontecimento. Aqui, ó, nessa projeção mostra uma simulação da bomba, da destruição da bomba. Esse corredor aqui mostra algumas fotos que foram feitas por volta das 11 da manhã, né? Então a bomba caiu às 8h15 e essas fotos foram feitas por volta das 11 da manhã, depois que a bomba caiu. E aqui o fotógrafo descreve, né, o que estava sendo falado. Então as pessoas pediam socorro, né? As pessoas pediam água, pediam ajuda. Dá pra ver, né? É bem claro assim nas fotos o pânico, né, que tudo isso causou. Nessa parte aqui a gente pode ver algumas peças de roupa e acessórios de crianças que foram vítimas da bomba. E não sei se dá pra ver no vídeo aí, mas muitos deles estão rasgados. Olha só o que restou, né, da roupa das crianças. Uma coisa bem forte de ver. Tudo isso aqui foi metal que foi retorcido ou que foi derretido, como esse aqui, ó, com o calor da bomba.
Aqui no final mostra essa foto aqui da Yukiko Fuji, que ela, aqui com 10 anos no dia da bomba, né? Ela estava sentada na escada do restaurante da família dela e um clarão entrou pela janela e os estilhaços, né, feriram ela. Mas ela conseguiu fugir com a família debaixo dos escombros. E na outra foto mostra ela 10 anos depois. Mas o curioso é que aqui ela parece bem, né? Os efeitos da bomba, apesar dela ter sobrevivido, não terminaram aí. Ela, por consequência, né, da radiação, ela acabou desenvolvendo um câncer e faleceu, né, pouco tempo depois dessa foto. Então, mesmo 10 anos depois, mesmo ela tendo sido atingida, sofrido ferimentos, sobrevivido, ela acabou, né, sofrendo com as consequências anos depois. Aqui tem uma representação, né, obviamente reduzida, de como eram as bombas. A da direita aqui é a Little Boy, que atingiu Hiroshima, e a da esquerda, que é a maior, é a Fat Man, que atingiu Nagasaki. Aqui um antes e depois do que sobrou, né, de como era o prédio que a gente viu lá no Memorial da Paz e como ele ficou, né, depois da explosão. Nas fotos ali do painel que a gente viu na entrada, dá para ver que alguns outros prédios ficaram de pé. Mas por ser um prédio do governo, né, e toda a representatividade que ele tem, que ele tinha e tem até hoje, eles resolveram manter os escombros deles para ter esse memorial, né, como lembrança, né, para lembrar do que aconteceu e das vítimas. Saindo agora aqui do museu, que é esse aqui atrás, nossa, a gente vê isso tudo na escola, né? E estuda sobre o assunto, vê a vida toda na escola, mas quando a gente chega aqui para ver isso pessoalmente, é muito diferente, sabe? A gente vê vê o lugar, vê o que sobrou, vê a história de perto mesmo, assim, dá uma outra ideia e é muito forte, assim. Lá dentro, um silêncio absoluto e muitas imagens, assim, eu não pude mostrar porque, enfim, são imagens muito fortes e não dá para, o YouTube acaba barrando. Mas é importante a gente ver esses lugares, ver a história de perto, ver o que aconteceu e lembrar, né, para que não se repita. Então agora, saindo do museu, a gente vai para Miyajima, que é uma ilha aqui, 1 hora de trem, que lá tem um templo muito bonito, tem um torii flutuante e é um dos pontos turísticos aqui da região. E a gente vai lá ver, conferir também. Bom, e já que a gente estava lá em Hiroshima, a gente pegou um trem, né, de mais ou menos 1 hora para chegar até Miyajima. A gente foi para o sul e viajou ali por 1 hora e a gente chegou lá e já viu que já tinha uma outra cara, né, uma cara de interior, vários jardins espalhados pela cidade e é uma ilha, então obviamente você pega ali um barco ou uma balsa para chegar até lá. A vista é muito bonita mesmo, é uma atração à parte, assim, essa travessia. E quando a gente vai chegando perto da ilha, a gente já vê o icônico torii flutuante ali que fica junto com o templo shintoísta. E, gente, chegando lá, os cervos ficam soltos também. Isso é muito comum lá no Japão, né? Comércio local também com souvenir, com comida típica, também é bastante interessante. E os cervos ali interagindo com as pessoas interagindo com os animais também. É muito legal ver isso, né? As pessoas alimentam também, é claro que tem um controle sobre isso, mas eles são super dóceis ali, não ficam assustados com as pessoas. Dá para você interagir com eles, muito legal. A ilha é muito bonita, tem vários lugares muito bonitos também, e é uma coisa diferente do que a gente vê no restante do Japão, né. Aquele clima de litoral, mas com a cultura japonesa, é algo, assim, que vale a pena e é muito diferente do que você vê, assim, no resto do Japão. Então se você vai para Hiroshima, vale muito a pena você descer ali 1 horinha para Miyajima,
porque é uma experiência bastante diferente e com energia assim surreal. Valeu muito a pena. Chegamos aqui no Tori flutuante e por que que esse Tori fica nesse lugar tão inusitado, né, dentro da água? É porque, como eu disse, a ilha ela era um lugar, ela é considerada um lugar sagrado. E o Tori, como eu disse também no outro vídeo, ele é o portal para um templo ou para algum lugar sagrado. Então, antigamente eles colocaram esse Tori aqui para representar o portal, né, de entrada para a ilha sagrada. E ele está aqui até hoje. Então, tem uma curiosidade que antigamente pessoas que não seguiam o shintoísmo não podiam pisar na ilha para não impurificá-la, né? E mais um motivo deles terem colocado esse Tori também como demarcação, né, de entrada da Ilha Sagrada. Eu acho que esse até agora foi um dos templos assim mais bonitos que a gente visitou, porque além da beleza, né, do templo em si, ele ainda fica na beira do mar, né? Então, o que torna ele ainda mais especial, assim, mais bonito ainda. Gente, é realmente muito bonito, né? A beleza desse lugar, a energia boa que tem aqui, né? A paz que a gente sente quando a gente vem num lugar desse, né? Na beira do mar, que eu acredito assim que tem uma energia, já tem uma energia muito forte e a gente tá aqui ainda depois de um passeio, né? Igual a gente fez hoje de manhã, tão forte, né? Com uma história tão triste. A gente vir aqui e visitar esse lugar de tanta paz, finaliza o dia super bem, né? Então acho que valeu muito a pena a gente vir aqui. Sem dúvida, é o templo mais bonito que a gente visitou até agora. Gente, tá tudo muito bonito, mas vocês não têm noção do frio que tá fazendo. E aqui é na beira do mar. Agora eu peguei um lugar mais escondido aqui. Tá ventando muito e tá muito frio. Dá tipo assim, 0 graus tranquilamente. Mas a beleza do lugar supera o frio, sabe? Mas a mão aqui já tá um pouco dormente. Uma coisa que a gente não podia deixar de provar aqui no Japão é um desses, tipo uma folha prensada aqui eles fazem com lagosta, com camarão, com outros frutos do mar, mas a gente só achou de camarão, então a gente comprou um aqui e vai experimentar. Vai. Engraçado porque parece que tá comendo uma folha de papel. Vamos ver. Ela tem gosto de salgadinho, mas eu acho que é tipo uma folha de arroz e com uma massa que eles fazem bem seca. A ASMR. É uma massa bem sequinha assim. Não é muito salgada, nem não é ruim, mas também não é uma coisa super deliciosa. Sabe o que tá com gosto? De verdade?
É, quem é mais novo não vai conhecer, mas quem é mais novo vai conhecer, mas antes tinha um salgadinho que chamava Chebec. Tá igualzinho o Chebec. Isso aqui tá igualzinho o Chebec. É aquele salgadinho baratinho, né? É, ó, tá experimentado. É bom, mas não é uma coisa super deliciosa, né? Vamos ver a hora que chegar no camarão aqui se muda, né? Deve ter gosto de camarão, né? Lógico, mas é ok. É bom, bonzinho. Finalizando o nosso dia aqui, primeiro Hiroshima, agora Miyajima. É um dia muito especial. A gente fugiu um pouco do nosso tema, né? Que são marcas e insights sobre branding. Mas eu achei que era importante mostrar esse destino aqui da viagem também para a gente ver, né, melhor, mais a fundo sobre a história, sobre o que aconteceu, refletir sobre isso. Eu acho que Hiroshima mostrou muito para mim o Japão, mostrou mais ainda, né, um Japão de reconstrução, de trabalho, de disciplina, né? É impressionante assim ver o que aconteceu e como eles reconstruíram tudo isso, né? Não só Hiroshima, mas muitos pontos, né, do Japão foram destruídos na Segunda Guerra e mesmo assim eles reconstruíram tudo, reconstruíram um país e hoje, né, o Japão é o que é, né? Então a gente tem muito que aprender com isso. E depois vir para Miyajima, né, no clima mais leve e viver tudo isso aqui, né, essa energia boa que teve o templo, foi muito especial, né? Sem dúvida o mais bonito que a gente viu até agora. Então assim eu me despeço de Hiroshima e de Miyajima. Hoje a gente já vai voltar para Tóquio, né? E lá a gente vai ficar até o dia de ir embora, mas a gente ainda tem muita coisa para conhecer por lá, porque a gente deixou Tóquio como último destino, né? A gente passou só 2 dias lá. Então tem mais coisas para a gente ver ainda. Muito obrigado por ficar aqui no nosso vídeo. Não deixe de deixar seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Até mais, tchau!